Então, boa noite a todos. Estamos aqui na disciplina de resistência dos materiais avançado. Nosso capítulo é ROCO 4.3 e vamos falar sobre critérios de resistência para materiais frágeis. Na nossa aula passada, a gente falou de critérios de resistência para materiais dúcteis. Então, esse conteúdo de hoje ele é bem parecido com o conteúdo da semana passada. Só que a única coisa que vai mudar é que, em vez da gente estar analisando materiais dúcteis, a gente estará analisando materiais que são frágeis. Uma coisa, pessoal, que vale a pena salientar, essa palavra frágil não quer dizer uma coisa ruim, né? Essa palavra frágil, ela só é uma característica que esse material tem. Por que tem esse nome de frágil? Vamos pegar a definição aqui. Ó, tá aparecendo aí para vocês? Tá tudo beleza? Sim. Qual página, professor? Ah, sim, professor. Beleza. Então, assim, ó, eu peguei lá da Wikipédia um conceito de fragilidade. Então, a fragilidade é a qualidade dos objetos e materiais de perder seu estado original com facilidade. Deixa eu só admitir mais uma pessoa. Ainda tecnicamente, a fragilidade se define mais propriamente como a capacidade de um material fraturar-se com pouca deformação. Então, eu acho que essa aqui é a principal característica do material frágil. A tensão de ruptura dele, a tensão máxima que ele suporta, ela acontece com uma deformação pequenininha. Então, nós vimos na aula passada que os materiais dúcteis, eles aceitam boa deformação. Então, a gente consegue tracionar ou comprimir de forma que a gente faça bastante tensão e tenha bastante deformação. Aqui nesse gráfico que está aqui, ó, o material dúctil seria esse azul, ó, que consegue ter tudo isso aqui de deformação. Deformação a gente vê aqui no eixo X, ó. Tudo isso aqui de deformação para esse tanto de tensão. O material frágil, não. Ele está indo aqui, ó, um pouquinho que deformou, esse tantinho aqui só, ó, que deformou, já foi suficiente para atingir, né, a tensão de ruptura. Então, o material frágil quer dizer o quê? Só quer dizer isso, que ele fratura, né? Ele atinge essa tensão de ruptura com pouca deformação. Ele não aceita ser deformado. Então, normalmente, materiais que ocorrem nessa fragilidade, normalmente são materiais que são cerâmicos. Aqui o livro ele dá o exemplo do ferro fundido, que são materiais que não conseguem, né, ter muita deformação. Então, isso quer dizer que o material é ruim, que não serve para nada? Não. Só quer dizer que esse material não é um bom material para que seja utilizado numa situação que necessite de deformar. Então, por exemplo, materiais dúcteis são os materiais normalmente que a gente utiliza, por exemplo, em fiações. Então, se ele é um material utilizado em fiação, a gente já sabe que a gente tem que dobrar, enrolar e fazer um monte de coisa. Agora, imagina, por exemplo, você fazer um fio de argila. Então, depois que ela estiver ali cozida, você não vai conseguir ficar tendo essas deformações. Então, em compensação, materiais frágeis são ótimos, são materiais ótimos como isolante térmico ou isolante elétrico. Então, ele é material bom para outras coisas, não para esse quesito aí de fragilidade. Então, ele não aceita muita deformação. Então, isso que é a principal definição que a gente tem que ter quando falar de material frágil. Ele fratura com pouca deformação. Então, o gráfico dele é bem curtinho, ó. Chegou aqui, puf, bem aqui, rompeu. Então, essa seria a definição do material frágil. Inclusive, eu acho que quando a gente fala que uma pessoa é frágil, por exemplo, talvez esse conceito de fragilidade pode ter sido originado da engenharia, por exemplo. Então, o material frágil, se for uma pessoa frágil, ela não aceita muita pressão, muita tensão, ela já rompe. Então, a gente pode pensar desse jeito aí para materiais frágeis.
E talvez uma pessoa que seja dúctil seja uma pessoa que seja imaleável, que aguente pressão, que deforma quando você faz tensão, coisas assim, a gente pode tentar analisar. Então, talvez vocês possam querer elogiar alguém aí chamando de dúctil. Se a pessoa for da área de engenharia, talvez a pessoa entenda aí o elogio. Tá, então vamos continuar. Então a gente já sabe que o que a gente vai analisar hoje? Materiais frágeis. E aí a gente vai estudar como que ocorre essa deformação dele. Então a primeira característica é, a gente quase não vai ter, praticamente não vai ter deformação plástica. Porque só vai ocorrer no regime elástico aqui, ó. Que é, a gente já conversou bastante sobre isso, o regime elástico é enquanto o modelo aqui, ó, tiver a correspondência com uma reta. Então, se fosse nessa curva do dúctil, a parte elástica seria, sei lá, mais ou menos até aqui, né, por exemplo. Daqui para cá já seria deformações plásticas, né? E elásticas só seria esse começo. Porque a gente modela isso utilizando a lei de Hooke. E a lei de Hooke, ela é uma equação de primeiro grau. Então, ela só modela quando a gente tem deformações que são elásticas, que quando a gente tira a carga, ela volta a ser o tamanho que era original. Na deformação plástica, a gente faz a carga, mas quando a gente tira a carga, ele continua deformado, ele não volta ao tamanho original. Inclusive, a gente estudou, né, no nosso 4.1, métodos de análise, né, de materiais para deformações plásticas. No final da aula, na hora da revisão, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas a gente teve uma aula só sobre isso. Como a gente analisa essa deformação aqui, ó, que está ocorrendo no final desse gráfico aqui, ó. E aí a gente viu alguns métodos, a gente vai falar novamente na revisão. Então, beleza, ó. Material frágil, não aceita deformação, ele praticamente não vai ter deformação plástica, porque na hora que ele vai chegar nessa deformação plástica, ele já rompe, então nem tem o resto do gráfico aqui, ó, na frente, por exemplo. Então a gente já discutiu duas características, né, desse material. Então, vamos lá. Quando tem o rompimento do material frágil, ele ocorre assim, ó, reto, que é igual esse aqui da direita. Normalmente, se o material é frágil, ele simplesmente se rompe. E com esse ângulo reto aqui, né? Os materiais dúcteis, a gente até viu a imagem dele na semana passada, ele deforma normalmente com um ângulo aqui, ó, de 45 graus. É porque aqui a gente está olhando de frente, não dá para ver bem a deformação. Mas, normalmente, ó, materiais dúcteis se rompem assim e materiais frágeis se rompem assim. E é próprio da característica ali molecular dos rearranjos ali do material. Então, isso é um jeito, né, da gente saber se o material é frágil ou é dúctil, é olhar como que ocorre a fratura, né, desse material. Esse texto aqui de cima é praticamente as coisas que a gente já estava comentando ali no gráfico anterior. Então, hoje a gente vai ver 3 teorias de falha que a gente pode utilizar para saber esse comportamento de ruptura de materiais que são frágeis. Então, a gente vai estudar, a gente vai conhecer, né, esses 3 métodos, apesar de que o nosso livro ele apresenta os 3, mas ele fala que um atualmente já está em desuso. Quando chegar na parte dele eu vou explicar o porquê. Então, vamos aqui então discutir, né, os gráficos. Primeira coisa, a primeira teoria aí de deformação é a teoria de Rankine. Então vamos ler aqui como que ocorre esse daqui. Ó. A teoria de tensão normal máxima foi creditada, né, para esse Rankine aí em meados do século XIX. Então olha que interessante. Nós estamos no século XX, mas a teoria, ó, já tem mais de um século aí, já tem mais de 100 anos. Então, a teoria da tensão normal máxima diz que o material falhará por fratura quando a maior tensão principal alcançar o valor da tensão última, obtido por um ensaio de tração ou compressão axial. Então, esse aqui ele é bem óbvio. Ele fala que se a tensão principal, que é aquela que a gente define lá pelo círculo de Mohr,
Semana passada a gente fez, né, a revisão do círculo de Mohr. Então, se essa tensão principal definida lá pelo círculo de Mohr, ela alcançar o valor da tensão de ruptura, seja para o ensaio de tração, né, a tensão de ruptura de tração ou a tensão de ruptura de compressão, a gente sabe que o material falha. Então, esse aqui é meio, tipo assim, é meio lógico. Se a maior tensão que tiver no corpo for maior que a tensão de ruptura, é claro que vai romper. Então, essa teoria, ela afirma isso. Agora, como que eu descubro qual é a tensão principal? Aí a gente tem que jogar lá no círculo de Mohr e calcular. Então, aula passada a gente fez essa revisão aí de círculo de Mohr, e aí hoje a gente vai usar de novo aí para a gente calcular. E é isso que está escrito aqui, ó. Tensão. Se a tensão, as tensões principais aqui, ó, que esse tensão 1 e 2 que sai lá do círculo de Mohr, foi igual à tensão última, e esse Tzinho aqui em cima porque é de tração, e aqui é de compressão. Normalmente, pessoal, os materiais, eles aguentam eles aguentam tensões maiores quando a gente está comprimindo. Quando a gente está tracionando, eles aguentam menos. Tipo assim, às vezes se você faz 100 megapascal de compressão, o material aguenta. Mas se você fizer, sei lá, 50 já para tração, ele já rompe. Então, dependendo do material, os materiais normalmente aguentam maiores tensões na compressão do que na tração. Dito isso, o gráfico aqui, ó, esse gráfico, ele fica um pouquinho deslocado, ó. A parte aqui das tensões de tração são menorzinha, porque ele aguenta menos, e a parte aqui da tensão de compressão é maiorzinha, porque ele aguenta mais. Se vocês lembrarem da nossa aula passada, que a gente definiu esses gráficos aqui, a gente falou assim, ó, que a gente plota o ponto dessas, tipo assim, ó, a gente tem o estado plano de tensões aqui, né, esse quadradinho que a gente usa lá no círculo de Mohr, com as tensões que está aplicada ali no corpo. Se eu pego essa tensão 1 e 2, faz de conta que, sei lá, a tensão 1 vale 50 e a tensão 2 aqui vale 100. Aí eu vou plotar lá no meu gráfico. Aí vamos supor que aqui, ó, 50 seja aqui e 100 seja aqui. Aí eu plotei lá no gráfico. Então o ponto ficou bem aqui. Se o ponto cair fora desse quadradinho verde, significa o quê? Significa que o material vai falhar para essa tensão. Agora, se essas tensões aqui, ó, em vez de 50 e 100, fosse, sei lá, fosse aqui na tensão, fosse ser aqui 10 e aqui 15. E aí a gente supor que, ó, aqui faz de conta que aqui é 10 e aqui é 15. Então o ponto caiu aqui dentro, né? Ó, caiu dentro do quadradinho verde. Ou seja, quer dizer que o material não vai falhar, ele vai aguentar essa tensão que está sendo aplicada. Aí vocês podem pensar, mas professor, como que eu faço esse quadrado verde? Como que eu sei os máximos e os mínimos? Aqui, ó, os máximos e os mínimos são determinados pela tensão de ruptura, que aqui para materiais frágeis, o autor do livro, ele está chamando de tensão última. Tensão última porque é a última tensão que a gente consegue fazer antes do material romper. Então, é a tensão de ruptura essa daqui. Como que eu defino a tensão de ruptura? Fazendo ensaios laboratoriais de compressão e de tração. E aí a gente já viu, né, vídeos aí no decorrer da disciplina de como que esses ensaios são realizados. A gente colocar na máquina de tração ou na máquina de compressão. Existem também os ensaios de torção. Então, a gente tem vários tipos aí de ensaios de resistência dos materiais que a gente utiliza, né, um corpo de prova para a gente determinar quando que esse material vai se romper. Normalmente, quando a gente compra materiais assim que já são meio que padrão, a gente já conhece por tabelas as resistências. Mas, principalmente para o pessoal da engenharia civil aí, que normalmente quem faz o concreto é o próprio engenheiro, né, ele é a própria indústria, o concreto você tem uma liberdade maior de mudar o traço dele. Você mudando o traço, você mudando o tipo de areia, o tipo de
tipo de cimento que você está utilizando, o tempo de cura, o tempo que você deixa ele secando, tudo isso vai influenciar em você aumentar ou diminuir a resistência. Por isso que sempre estão fazendo, né, esses tipos de ensaio para você determinar ali a resistência do seu concreto. Então, você determina a sua tensão de ruptura depois, no momento que você vai fazer lá o teste do rompimento, né? Normalmente, concreto faz para compressão, né? Porque ele vai aguentar uma carga em cima dele. Agora, se você vai fazer para materiais, ensaio de ferragem, por exemplo, para metal, para aço, para ferro, aí normalmente você utiliza, né, esses materiais para aguentar a tração. Então já seria um teste diferente você já tracionaria, né, a peça para você descobrir a resistência dela. Então, se fosse presencialmente, a gente faria alguns exemplos disso no laboratório, mas apesar que quem é da Civil provavelmente já deve ter feito algum ensaio aí de rompimento ou vai fazer de concreto aí futuramente. Pessoal da mecânica, aí eu não sei, aí depois tem que ver também, depois que a gente tiver com o nosso laboratório de novo lá na Unic Beira-Rio, se vai fazer esses testes futuramente aí para olhar. Mas para quem tiver a curiosidade, né, na internet tem bastante. A gente já assistiu alguns aqui na sala, então depois vocês podem procurar aí para ver como são realizados esses testes. Então essa teoria de Rankine foi a primeira que a gente viu, que é a mais simples. Você já conhece a tensão de ruptura. Se a tensão principal, que a gente calcula lá pelo círculo de Mohr, ser maior que a tensão de ruptura, a gente sabe que a peça falha. Vamos para o próximo. O segundo é a teoria de Coulomb-Mohr. Então, esse Mohr é o mesmo Mohr do círculo de Mohr. Agora, eu não sei se esse Coulomb aqui é o mesmo Coulomb lá da eletricidade, se é o mesmo Coulomb que descobriu os valores das cargas elétricas lá da lei de Coulomb. Ou talvez seja um homônimo, então não sei. Depois eu posso até procurar para ver. Então, essa teoria desses dois já vão focar, né, na relação para a tensão de cisalhamento também. Então, eles utilizam, né, o círculo de Mohr e utilizam a teoria da máxima tensão cisalhante para materiais dúcteis, que a gente viu na aula passada, então meio que junta as duas aí. Professor, uma dúvida. Uhum. Esse Mohr fala o senhor fala aí, será que é o mesmo Mohr da tabela de Mohr de geologia? Que aquela tabela de dureza das pedras? Então, também não sei se é o mesmo Mohr. Inclusive, assim, eu nunca fiz nenhuma disciplina de geologia, mas eu sei que eu conheço o Mohr do ciclo de Mohr, mas eu não sei se esse Mohr é o mesmo do de geologia. Eu posso até perguntar para a professora Maria Aparecida se é o mesmo. Vou perguntar. Porque lá fala de dureza, né? De dureza, né? Tem uma tabela que aí fala uma escala. Pode ser que seja o mesmo, né? Porque tem a ver, né? Porque esse círculo de Mohr é para você definir as tensões que estão aplicadas num ponto, tem a ver com resistência. Talvez seja. Tá, então, ó, como que funciona esse método aqui, desses dois caras? Então, ó, para aplicar essa teoria, devemos saber a tensão última de compressão. Como que a gente sabe a tensão última de compressão? Fazendo o teste de ruptura. E a tensão última de tração? Mesma coisa. Então, a gente faz isso em laboratório, e aqui, ó, por isso que ele falou aqui, ó, ensaios de carregamento axial. Carregamento axial é quando você faz a força certinho, tipo assim, tá aqui a peça, você faz a força certinho aqui no meio, belezinha, a força está sendo aplicada ao longo do eixo. Então, esse seria um carregamento axial. Não seria tipo assim, ó, você tem uma barra aqui comprida e aí você comprime ela aqui de lado, por exemplo. Carregamento axial tem que ser desse daqui, ó. Então, você pôs o material lá na prensa, né? Por exemplo, está aqui, por exemplo, um cubinho, você vai colocar na prensa, a prensa está aqui, ó, ela vai apertar, né, o material aqui, ó, axialmente, né, durante esse comprimento aí. Então, beleza.
O círculo de Mohr, representando os círculos para a compressão última e para a tração última de um material, são apresentados na figura 4.27. Então, aqui, ó, esses dois círculozinhos seria um exemplo de um círculo de Mohr que compreendesse essas trações últimas, tanto para compressão quanto para tração. Notem que o círculo de compressão ele é maior que o círculo de tração, porque é aquilo que eu estava falando para vocês. Os materiais eles têm maior resistência para compressão do que para tração. Então, a gente tem rompimento mais rápido, né? Com menos tensões para quando é de tração. Beleza. Assim que a gente determina, né, essas tensões últimas, a gente pode também gerar um gráfico do critério de falha de Coulomb e Mohr, apresentando as tensões atuantes, se elas forem de tração ou de compressão, ambas de tração ou ambas de compressão. Então, a gente tem, quando a gente, se as duas tensões, vou desenhar o plano aqui para ficar mais fácil. Aqui está o plano de tensões. Então, a gente tem aqui, ó, aqui em cima a gente chama de tensão Y, aqui está aqui do outro lado a gente chama de tensão X, por exemplo, ou tensão 1 e tensão 2. Então aqui, ó, se as duas forem, por exemplo, ó, ambas de tração, as duas saindo, a gente pode representar com esse esqueminha aqui. Se for uma de tração e uma de compressão, por exemplo, uma assim e uma assim, por exemplo, uma entrando e uma saindo, aí a gente tem que fazer outro tipo de análise. Então, a gente pode se basear, por exemplo, nessa aqui do círculo de Mohr. Mas o que vai funcionar no final? Meio que a gente vai juntar, para fazer o gráfico desses dois, a gente vai juntar os dois gráficos para fazer aquela área em que a gente plota aquele ponto, igual a gente fez nesse exemplo anterior aqui, ó, que eu voltei o slide 1, de plotar o pontinho e ver se caiu dentro ou não. Então, na hora que a gente juntar o quadradinho com o círculo, meio que vai ficar com essa cara aqui, ó. O gráfico. Só que diferente daquele anterior que a gente tinha um quadradão aqui, ó, que vinha até aqui embaixo, esse método ele afunila um pouquinho mais. Então, ele aqui, ó, na hora que a gente marcar a tensão aqui, ó, de compressão última, nessa linha, e a tensão última de tração aqui nessa linha, ele não simplesmente corta um quadrado igual ao anterior. Ele pega aqui, ó, desse ponto e emenda para o ponto lá de cima. E assim ele fecha a área. Essa área aqui, ó, seria a área em que, se o ponto cair ali dentro, está seguro. Se o ponto cair lá fora, significa que vai falhar. Então, a gente precisa tipo de uma relação matemática para saber, tipo assim, com uma fórmula, como que se vai falhar ou não. Então, não necessariamente a gente precisa usar só o gráfico. Também temos equações que permitem a gente analisar isso. Então, vai ter dois critérios para a gente analisar. Esse aqui é um, e esse aqui, de baixo aqui, esses dois aqui são similares, são outro. Vamos ler para a gente entender. Ó, para um estado biaxial de tensões, ou seja, que a gente tenha tensões lá no plano que agem em duas direções, tipo assim, x e y, que estejam em dois eixos, quando as tensões principais tiverem sinais opostos, como se fosse um de tração e um de compressão, a gente usa esse daqui. Como que é a relação? Eu jogo a tensão 1, que normalmente vai ser a relativa à tração, e divido pela tensão de rompimento, pego a tensão 2, que normalmente é a de compressão, e divido pela tensão última de compressão e subtraio uma da outra e igual a 1. E aí a gente vai analisar esse número que vai dar. Se esse número aqui ele for menor do que 1, está seguro. Se essa relação aqui for maior que 1, significa que vai dar rompimento. Então, a gente vai analisar as tensões. Sinais diferentes, eu vou usar essa equação. Jogo os valores aqui e calculo. Deu menor que 1, seguro. Deu maior que 1, falha. Que é o que justamente que está escrito aqui, o que está aqui embaixo. A gente vai fazer um exemplo com isso aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então eu jogo ali, maior que 1 falha, menor que 1 está seguro. Essas tensão 1 e 2 aqui, a gente calcula elas lá pelo círculo de Mohr. E as tensões aqui de tração e compressão últimas,
elas saem pelo teste de resistência dos materiais, teste de tração e compressão, para descobrir a tensão de ruptura. Agora, se as tensões forem de mesmo sinal, eu tiver de tração e compressão, eu vou simplesmente e comparo essa tensão a 1 ou a 2, tipo a de tração ou a de compressão, com a tensão de ruptura. Se ela for maior, rompe, se for menor, não rompe, que é igual ao primeiro critério. Eu tenho a tração, ou a tensão de tração ou de compressão, e olha de ruptura, se for maior, eu sei que rompe, se for menor, não rompe. Então, esse aqui só vale se as duas tensões forem de mesmo sinal, ou seja, se eu tiver duas tensões de tração ou duas tensões de compressão. Por isso que está escrito aqui e aqui. Se não, se for sinais opostos, eu uso a de cima. Na hora que a gente fizer o exemplo ali, vai ficar mais fácil de entender. E aí, a gente tem uma outra teoria que ela seria também, tipo assim, ela é um intermediário. Então, essa outra teoria também é uma modificação dessa do Coulomb-Moore. O gráfico dela seria esse daqui. E o que ele leva em consideração? Ele leva um pouco em consideração o caso da torção. Quando que ocorre tensão num corpo? Se a gente tiver só tensões de cisalhamento, vamos imaginar que aqui tem um corpo, e a gente tem uma tensão de cisalhamento atuante aqui, ó, paralela à área, vamos imaginar que aqui seja o centro. Se aqui é o centro, e eu faço uma tensão aqui, ó, por exemplo, aqui nessa beirada, esse corpo, essa tensão vai provocar um torque aqui, ó, que vai provocar uma torção nessa peça. Então, torção é o último conteúdo lá da resistência dos materiais 1. Então, o que acontece quando a gente tem esse tipo aqui? Ó? Ele fala assim, ó, que quando um material é frágil, a resistência ao cisalhamento é similar à resistência à tração quando a gente tiver essa tendência a causar torção. Então, essa resistência ao cisalhamento aqui que ele está falando é essa referente à torção. Então, ele é similar à resistência de tração. As duas tensões são parecidas. E aí, ele fala que essa teoria, ela prevê um valor que é conservador. Ou seja, o que seria um valor conservador nas resistências dos materiais? É a gente supor que tipo assim, o material ele aguenta pouco. O que acontece se eu supor isso? Significa mais segurança, porque eu estou supondo que a tensão de ruptura seja baixa, então todo o meu projeto vai ser feito para diminuir as tensões, e não para maximizar as tensões. Então, se o valor é conservador, ele encaixa justamente nisso, ele está como se fosse assim, subestimando os valores. Já na a teoria da tensão normal máxima, ele fala que isso é previsto com precisão, porque quando a gente chega lá, você não consegue, tipo assim, você tem que ter a tensão de tração e a tensão de compressão ao mesmo tempo. Então, você acaba tendo o ponto exato quando você tem as duas tensões. Se você tem só uma tensão de cisalhamento, significa que você não vai ter a tensão que é a tensão normal, por exemplo, que é a que causa tração e compressão. Então, essa versão modificada, ela já leva em consideração um possível caso de torção, e isso muda um pouquinho a questão do gráfico aqui. Esse último método, que é esse da teoria de Saint-Venant, ele, em vez de focar na questão das tensões, ele foca na questão das deformações. Vamos voltar ali rapidinho no gráfico, nesse aqui, ó. Os gráficos de tensão e deformação, eles são desse jeito, ó. Aqui no eixo Y eu tenho as tensões e aqui no eixo X eu tenho as deformações. E aí, todos esses testes que a gente viu, a gente estava falando assim, ó, eu tenho uma tensão aqui de ruptura, né? Eu tenho a tensão última. Todos eles eram focados para tensões. Esse método de Saint-Venant, ele é focado na questão das deformações. O nosso livro, ele
ele fala que esse método, ele já não é muito utilizado hoje em dia, esse método que leva em consideração as deformações. Então, como ele utiliza a questão das deformações, e a gente tem deformação em mais de um eixo quando a gente está tracionando um corpo, isso vocês aprendem lá na resistência dos materiais 1, do coeficiente de Poisson ou Poisson, que é aqui trata daquela relação de, se eu estou tracionando um corpo, o corpo fica mais comprido, só que em compensação ele fica mais fino. Se eu comprimo um corpo, ele fica mais curto, mas em compensação ele fica mais largo. Então, a gente tem essa diferença aí, né, de se eu deixo mais comprido, fica mais fino. Se eu comprimo, fica mais largo. O quanto mais fino ou quanto mais largo? Quem que define isso? O coeficiente de Poisson. Então, na hora da dedução dessas equações, eles vão utilizar tanto a lei de Hooke, que está aqui, ó, por exemplo, lei de Hooke, e o coeficiente de Poisson, que é esse Vzinho aqui. Ó. Então, ele fala aqui, ó, que em vez da gente usar a máxima compressão, a gente vai definir aqui, ó, uma deformação última. Ou seja, qual que é a máxima deformação que o corpo aguenta, e não a máxima tensão que o corpo aguenta. E aí a gente mede e aí faz em função da deformação do que em função da tensão. Como esse último método aqui, o autor afirma que ele está em desuso, a gente vai estar discutindo ele aqui só para a gente saber que ele existe, mas na hora dos exercícios a gente vai focar só nas duas primeiras ali. Então, se nós juntarmos os gráficos aí das três teorias, eles ficariam mais ou menos desse jeito. O quadradinho, que é o da tensão normal, esse vermelhinho aqui, que já é o do Coulomb-Moore, que já leva em consideração também as tensões de cisalhamento, né, que é daquela equaçãozinha que a gente viu, de dar até 1 ou menor que 1. E da teoria da deformação seria esse losango azul. Então, como ele meio que tem uma área pequena aqui, ó, provavelmente seja isso, porque para as tensões maiores aqui, ó, ele não leva isso em consideração. Então vamos fazer um exercício aqui para ficar mais claro aí esses métodos. Então eu vou colocar aqui, aí a gente faz junto. Vou compartilhar aqui de novo. Beleza. Então tá aqui o exercício e aí a gente vai resolver ele junto. Então a gente tem um pilar. Esse pilar ele é um pilar de concreto e ele está sob uma ação, né, de uma carga P que vale 20.000 kN. Então essa força P aí, né, 20.000 kN, e além dessa força, ele também está sendo feito um torque. E o torque aqui, ó, vale 1.000 kN por metro. Então esse aqui é o torque P, e esse aqui é uma força que está sendo aplicada, que a gente está usando a letra P aqui na disciplina para fazer. Então a gente tem duas forças aplicadas aí nesse pilar, e esse pilar tem diâmetro de 1 metro. Então, o que o enunciado pergunta? Qual deve ser a resistência à compressão nominal do concreto? Então, a gente quer saber essa resistência, né, para a compressão, sabendo que sua resistência à tração vale 10% da resistência de compressão. Então, isso foi o que a gente comentou no começo, né? Os corpos normalmente aguentam mais tensões para compressão do que para tração. E aqui também ele deu um coeficiente de segurança de 1,45. Se a gente lembrar lá desse fator de segurança, a gente fala assim, ó, que a tensão admissível ela é igual a tensão de ruptura dividido aí por esse fator de segurança. Ou seja, se o fator de segurança aqui, por exemplo, for 2, e a gente sabe que rompe com 200 mega, então a gente só vai admitir 100 mega, né, no projeto. A gente vai fazer todos os cálculos para que as tensões não passem desses 100 mega por causa desse fator de segurança aqui, que é 2. Essa
equação aqui de fator de segurança, vocês aprendem ela também na resistência dos materiais. Então, vamos fazer aqui. Ó. A gente tem que calcular duas coisas aí desse exercício. A gente tem que calcular a tensão normal e a tensão de cisalhamento para a gente poder utilizar lá, né, pelas equações do círculo de Mohr para a gente fazer. Então, a primeira coisa, vamos colocar aqui, ó. Calculando a tensão normal. Como que calcula a tensão normal, pessoal? É só pegar e fazer força sobre área, né? Então, a tensão normal, que vai ser o sigma, aqui, sigma, é igual a força P dividido por uma área A. Certo? A força P ali, ó, é 20 mil quilos. Então, vai ser 20 mil. Se é quilo, coloco mais 3 zeros. 1, 2, 3. E vou dividir isso pela área. A área o que é? É π vezes o raio ao quadrado, que é meio, né, pessoal? Porque o enunciado, ele falou, né, que o diâmetro era 1, né? Então, quanto que dá isso daí? Fazendo aí? Aqui no meu, ó, deu 25,46 megapascal. 25,46 vezes 10 a sexta pascal. Aí, outra coisa também. Essa força aí de 20 mil, ela é uma força de tração ou compressão? Compressão. Compressão. Então, compressão, a gente já viu que ela a gente coloca negativo, se a gente supor que ela é de compressão, em módulo seria só o 25,46. Eu vou colocar esse negativo aqui, porque a gente vai ter que usar isso aí lá no círculo de Mohr. No círculo de Mohr a gente tem que usar certinho os sinais, né, para poder fazer. Então eu já vou deixar ele desse jeito. Agora a gente tem que calcular a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, pessoal, ela tem uma equação que sai lá daqueles cálculos de torção. Então, a tensão de cisalhamento, ela pode ser calculada utilizando essa equação aqui, ó. A tensão de cisalhamento, ela é igual o torque que está sendo feito, torque a gente está usando a letra T, vezes o raio da peça, e aí a gente divide isso pelo momento polar de inércia. Momento polar de inércia. O que é o momento polar de inércia? A gente já conversou um pouquinho sobre ele em aulas passadas, naquela aula que dos tipos de energia, dos métodos de energia para deformação. O momento polar de inércia é a resistência que o material vai ter contra a torção. Cada tipo de material ele tem um cálculo de momento polar de inércia. Só que a gente viu o de materiais que são cilíndricos, né? Igual esse pilar, ele já tem uma fórmula que é pré-determinada, que essa fórmula ela é π sobre 2, deixa eu digitar aqui, ó. Ela é π sobre 2, ela é π sobre 2 vezes o raio elevado à quarta. Então, esse π sobre 2 dividido por r à quarta, esse é o momento polar de inércia. Então, se a gente jogar, né, aqui os valores, o torque vale 1000 kN. Então, é
É 1 milhão, né? 1, 2, 3. Eu vou dividir isso aí. Ah, tá. Aí eu tenho que multiplicar pelo raio, que vale meio. E aí eu vou dividir tudo isso daí por esse valor ali do momento polar de inércia, em que o raio aqui é, raio a quarta é meio. Isso aqui fica embaixo. Vamos calcular isso daí. Aí? Aqui no meu deu 5,09 mega. 10 elevado a 6. O meu também, professor. Quem se enrola um pouquinho, pessoal, para montar essas contas, eu sugiro que vai calculando separado. Ou calcula a parte de cima, calcula a parte de baixo, para não confundir isso daí, né? Agora a gente precisa calcular as tensões lá pelo círculo de Mohr. Então a gente precisa daquelas equações lá que a gente usou no círculo de Mohr para fazer. Então eu vou pegar aqui do meu outro slide, que eu já tinha digitado a fórmula. Rapidinho. Vou precisar digitar tudo de novo. O que a gente aprende lá no círculo de Mohr? Vou até desenhar aqui nesse cantinho. O círculo de Mohr, ele é assim. A gente tem aqui o eixo X, o eixo Y. Vamos supor que aqui está o círculo. Essas tensões principais aqui, ó, da tensão normal, são essas duas, ó. É a máxima, tensão normal que está aqui, e a mínima que está aqui. A máxima de cisalhamento está aqui em cima, né? Então, o cisalhamento fica em cima e as duas normais aqui, ó, ocorrem quando a tensão de cisalhamento que está aqui for zero. Beleza. Lá no círculo de Mohr tem uma fórmula que calcula o centro do círculo, que é essa daqui. Então, qual que é esses dois pontos da frente e de trás? É eu pegar esse ponto aqui, mais o raio, eu tenho esse ponto da frente, e o ponto central menos o raio, eu tenho esse ponto de trás. Então, por isso que, para calcular as tensões principais, calculando as tensões principais, vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter que a tensão principal, ela vai ser igual, primeira coisa, ao centro do círculo, que é essa fórmula aqui, que calcula o centro do círculo. Eu pego a tensão X mais a tensão Y e divido por 2. E eu preciso, quando eu somar, eu tenho a tensão da frente. Quando eu subtrair, eu tenho a tensão de trás. Então, cada hora eu tenho que fazer com uma. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos a equação, a fórmula do raio. Então, essa aqui é a tensão que a gente fala, a tensão média, que é o meio do círculo. Esse daqui é a fórmula que calcula o raio do círculo. Então, na hora que eu pegar
uma mais a outra, eu tenho a tensão principal da frente. Na hora que eu pegar uma menos a outra, eu tenho a tensão principal de trás. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui 2 vezes. Então, por exemplo, se eu pegar e fazer para mais, a gente vai ter isso aqui, ó. Tensão X, menos 25,46. Vou fazer sem o mega, tá, pessoal? Só para não ficar muito grandão os números aqui. E a tensão Y, 5,09. Opa. E aqui na frente, mesma coisa, ó. Menos 25,46. E aqui, 5,09. Nesse caso, a gente precisa jogar ali o valor da tensão de cisalhamento. Como a gente está pegando só a tensão de cisalhamento... Ah, tá, peraí. Como a gente está pegando aqui primeiro só na tensão máxima, eu coloquei a tensão de cisalhamento no lugar errado ali. Ela no lugar da tensão 2. Deixa eu trocar aqui. Esse aqui... Nessa conta aí que eu... é 0. Aqui, e aqui no tensão XY, que é a de cisalhamento ali que a gente fez. A gente tem que fazer essa conta 2 vezes. Vou colocar ela aqui e aqui na frente a gente faz de novo, só que em vez de mais a gente faz com menos. Por que a tensão Y, que a gente chamou aqui de tensão Y, deu 0? Ou a tensão X deu 0 e a gente só tem a tensão Y? Porque se a gente olhar no cilindro ali, né, no pilar, só tem uma força agindo, né? Eu só tenho esse 20.000 aqui de força agindo. Então, por isso que a gente não tem duas tensões normais ali agindo, para X e para Y. Então, a gente simplesmente deixa como negativo uma das duas aí. Então, foi justa só por causa disso que a gente zera, porque a gente só tem um eixo aí com força. Então, se nós resolvermos essas duas tensões aqui, deixa eu a gente resolver ela. A primeira vai dar 0,98 megapascal. Vamos chamar essa aqui de tensão 1, por exemplo. Essa da frente, vamos chamar ela de tensão 2. Vou chamar aqui 1 e 2 para ficar certinho. E a outra vai ficar menos 26,45. Megapascal. Então, vou jogar na calculadora aí, vai dar aproximadamente, né? Porque tem uns quebradinhos. Esses valores que estão aí. Beleza, tudo isso aqui, pessoal, todo esse começo foi só porque a gente precisa desse tensão 1 e desse tensão 2. Então, a gente usa essa fórmula aqui, ó, já anotem ela, que é a fórmula de calcular a tensão principal, e a gente vai usar ela toda vez que a gente estiver fazendo isso daqui. A gente tem as fórmulas aqui, ó, de tensão de cisalhamento e tensão normal. Agora sim a gente vai chegar lá no critério que fala quando que eu aceito ou não, né? Se o material aguenta ou não. Eu vou até colar aqui, ó, pra gente ver ele. Era esse critério aqui, ó, que eu colei. Então, vou até escrever pra gente não esquecer, ó. Quando os sinais das tensões são opostos, usamos o seguinte critério. Aí, esse daqui da frente. Certo? Então, como aqui, ó, ficou essa tensão 1 é positiva, essa tensão 2 é negativa, então a gente usa esse critério aqui, que é o critério
para quando os dois sinais são diferentes. Quando os sinais são iguais, se fossem as duas decimais, a gente pegaria a tensão de ruptura e simplesmente veria quanto que ia dar. Como não são, então, beleza. Então, vamos digitar essa fórmula aqui embaixo. Ó. Vamos fazer ela aqui na esquerda. Então, a gente tem... Vou escrever aqui. A gente tem a tensão dividida pela tensão última, né, de tração. Vou chamar aqui de tensão T. Para digitar essas fórmulas aqui. Menos. Aí a tensão 2 pela tensão de compressão. E isso aqui tem que ser igual a 1. Beleza? Digitei aqui no cantinho esquerdo. Se a gente olhar ali no enunciado, ele falou que a resistência à tração ela é 10% da de compressão. Se isso é verdade, eu posso escrever isso aqui, ó. A de tração vale 10% da de compressão. Então, eu posso trocar esse tensão T aqui e escrever assim, ó, 0,1 vezes tensão C. Certo? Troquei esse tensão de tração como sendo 10% de compressão. Como que a gente escreve 10%? 0,1, né, pessoal? Se a gente multiplica 0,1 por qualquer valor, a gente está pegando 10%. Por quê? Por que 10% é 10 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,1, né? Se eu dividir 10%. Por isso que eu posso multiplicar isso aqui para fazer essa porcentagem aí. Então, é a mesma coisa. Quem é a tensão 1 e quem é a tensão 2? É os valores que a gente calculou ali na frente. Né? Então, vamos calcular aqui. Ó. Vamos colocar os valores. Então, a tensão 1 é 0,98 mega. E a tensão 2 é menos 26,45 mega. Então, olha o que o exercício pediu. Ó. Qual deve ser a resistência à compressão do concreto? Só que ele falou o quê? Que ele quer que a gente use essa tensão, esse fator de segurança aqui, ó, de 1,45. Ou seja, se tem que calcular esse fator de segurança de 1,45, a gente vai calcular aqui quanto que vale essa tensão C aqui. A gente tem que isolar ele aqui nessa relação. E aí, isolando ele, a gente transfere, né? A gente utiliza a equação do fator de segurança e vê quanto que vai dar essa tensão aí. Então, como que a gente poderia isolar isso daí? A gente poderia tirar um mínimo desses dois, ou a gente poderia multiplicar cruzado. Tem vários jeitos aí que dá para a gente fazer. Um jeito que é mais fácil, que eu acho, é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu acho mais fácil. Vou colar aqui na frente para fazer naquele lado. Ó, esse 0,98 está dividindo por esse 0,1. Né? Aqui, ó, esse 0,98 está dividindo por 0,1. Então, se eu dividir na calculadora, 0,98 dividido por 0,1, vai dar 9,8. Então, aqui em cima, aqui, ó, vou escrever 9,8 e tiro esse 0,1 de baixo. E aí, quando a gente tem o mesmo denominador, né? A gente significa que o mínimo múltiplo comum dos dois é ele mesmo. Então, eu posso escrever que isso aqui, ó, seria assim, ó. Esse menos com menos aqui eu vou colocar como mais.
E simplesmente, ó, eu posso fazer que como se fosse uma divisão só. Vou escrever o 9,8 mega aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Então seria a mesma coisa. Se eu pegar, junto esses dois aqui, dá esse 9,8. Então fica só as duas tensão C. Como eu estou dividindo os dois pela mesma coisa, eu posso escrever a fração assim. Aí fica mais fácil, porque eu passo essa tensão C para cá, ó, multiplicando pelo 1. Então, o resultado final aqui, ó, seria 9,8 mega mais 26,45 mega. E isso aqui que vai ser igual a tensão C. Se eu somar esses dois carinhos, 9,8 mais 26,45, isso aqui dá 36,25 mega. E aí a gente tem a equação do fator de segurança. Então, fator de segurança, vamos escrever ela aqui, ó. Fator de segurança igual a tensão de ruptura dividido pela tensão de emissão. Essa fórmula aqui, ó, para fator de segurança. Então, se ele falou ali que é 1,45, então a gente pode fazer assim. Aqui, né? Colocar isso aqui na frente aqui. Então ficaria assim. Vou colocar aqui. Fala a tensão de ruptura ali, eu vou ter 1,45 vezes o 36,25. Isso aqui vai dar 52,56 megapascal. Então, aqui, finalmente, depois de 2 horas, a gente chegou na resposta. Vamos recapitular tudo que a gente fez, porque como a gente meio que vai fazendo sozinho, meio que juntos aqui, digitando e montando, demora um pouquinho para a gente fazer. Vamos recapitular. A gente tinha força e um torque sendo aplicado. Quando a gente tem um torque sendo aplicado, ele causa uma tensão de cisalhamento. Então, com esse 20.000 aqui, eu vou calcular a tensão normal, porque essa força é perpendicular à área. E com esse torque aqui, eu calculo a tensão de cisalhamento. Porque o torque ele é paralelo à área, então ele gera uma tensão de cisalhamento. Então, a gente já conhece essas equações previamente, aí são equações de resistência dos materiais, aqui a gente já usa. Então, a gente calcula as tensões. Esse sinal aqui foi porque essa força de 20.000 era de compressão. Beleza, já tenho aí os valores. Depois disso, eu preciso das tensões principais, porque os métodos de análise, eles utilizam as tensões principais. Por isso que a gente tem essa equação lá do círculo de Mohr, que é a equação para calcular as tensões principais. Notem que aqui no meio tem mais e menos. Então, a gente tem que resolver ela uma vez para mais, uma vez para menos. Então, foi o que a gente fez aqui. Como só tinha uma força normal, por isso que a segunda aqui ficou como zero. Como aqui está somando, tanto faz ser x ou y, uma das duas é zero. Beleza, por isso que a gente jogou aqui. E a tensão de cisalhamento está aqui na frente, que a gente calculou também. Beleza, resolvemos, achamos as duas. Deu sinal diferente. Logo, a gente tem que olhar e jogar nessa equação aqui. Se der menor que 1, está seguro. Se der maior que 1, não está. Só que esse exercício, ele não... Professor, Oi. se não der sinal diferente? Então, aí, quando dá o sinal igual, a gente só pega o maior valor aqui, ó, que der dessas duas,
e compara com o valor da tensão de ruptura. Tipo, você calculou, as duas deu mais, e aqui deu 100 mega, e esse aqui deu 150. Aí você olha lá e você sabe que a tensão de ruptura do material, sei lá, é 160. Então você sabe que está seguro, porque as duas ficou mais baixo. Ah, a tensão de ruptura é 120. Então não está seguro, porque uma das tensões aqui ultrapassou a tensão de ruptura. Mas isso só vale quando os sinais são iguais. Se for diferente, aí usa esse critério aqui. Mas aí esse exercício que a gente fez aqui, ele é um exercício chato, porque ele já falou que aguenta. Ô, professor, já falou e que é onde igual... que teria que ter outra força ali para ser igual ele falou? Ali no desenho, tem como você mostrar? Aqui, nesse desenho, Sim, teria que ter uma força de 20.000 kN na onde para as duas dar igual? ah não, é por causa, depende aqui dos valores e etc, porque daí na hora que você joga aqui, ó, se esse 20.000 aqui, por exemplo, ele em vez de compressão, ele fosse de tração, tivesse para cima aqui, ó, esse menos 25 aqui seria mais. E aí, provavelmente, na hora que você jogasse aqui como mais 25, esses valores aqui, ó, tudo sendo mais, esse aqui daria positivo, provavelmente. Ah, sim, entendi. Achei que teria que ter duas forças atuando. Não, talvez poderia. Agora, se tivesse mais uma força aqui, por exemplo, aí a gente teria que calcular essa tensão aqui duas vezes. Aí esse aqui que deu zero ia ter um número também. Aí a gente ia calcular a tensão de cisalhamento aqui, ó, como uma força que é paralela, né, que é a força cortante, sobre a área. E aí aí a gente teria 3 contas para fazer. Aí esse aqui da cisalhamento, se eu tivesse mais uma força aqui, sei lá, 10.000. Aí eu jogaria, faria essa conta aqui para tensão de cisalhamento, porque eu teria uma força cortante aqui, um FV aqui, por exemplo. Aí esse que deu zero teria um número que a gente calcularia por ali e jogaria aqui. Mas assim, esse finalzinho desse exercício que é chato, que eu não vou cobrar desse jeito na prova de vocês, porque daí deu esse trabalhão aqui no final para ficar isolando essa tensão. Aí ele deu em porcentagem, só por causa disso. Mas assim, o que vai ser o padrão que eu vou colocar na prova de vocês? Beleza, eu posso até dar um desenho desse daqui, você já sabe que você tem que calcular as tensões e as admissíveis. E aí no final você só vai ver se der maior ou menor que 1 na hora que você jogar aqui, ó, para saber se está seguro. Aí eu já pararia aqui, por exemplo, se eu passar um desses aqui para vocês. Mas o passo a passo é esse. Se o exercício não der as tensões aqui, ó, de cisalhamento ou normal, ele vai te dar algum dado para você calcular. Ou o exercício também pode dar essas tensões aqui já, ó. Ou o exercício também já pode dar as tensões de ruptura. Então, depois tem como fazer exercício para ver. Então, eu deixei aqui para vocês, ó, 2 exercícios resolvidos aqui, ó, para vocês olharem. Na verdade, 3, para vocês fazerem depois, porque eu quero fazer a revisão. Esses são os exercícios do final do livro. Esse aqui, ó, esse 1, por exemplo, tá bem legalzinho para eu colocar na prova de vocês. Por que ele tá legalzinho? Ó, ele já deu as tensões últimas aqui, ó, são as de rompimento. Tá aqui as duas. E ele já deu aqui, ó, as tensões do plano. Então já dá para jogar direto. Oi, pode falar. Esse exercício aí que eu não consegui fazer eu perdi. Nem na calculadora eu não conseguia fazer. Não estava só errado. Tá, eu vou digitar aqui esses valores aqui agora para ver se eu chego nesses números aqui. Então, ele já deu aqui, ó. Tenho 65 mega aqui, ó, de tração. Então, esse tensão X aqui é positivo. Eu tenho 110 mega aqui, ó, de compressão. Então, esse tensão Y aqui, ó, ficou negativo. E aqui, ó, 45 mega de cisalhamento, que está aqui nas setinhas que estão paralelas, né, as faces. Se a setinha em cima juntou em cima e na direita, é positivo. Se juntar em cima e na esquerda, se juntasse aqui, ó, as pontinhas, aí era menos. Então, a tensão de cisalhamento aqui ficaria mais 45, por isso que aqui está mais 45. Então,
Com isso, com esse estado aqui de tensões, a gente joga lá na equação das tensões principais e a gente descobre as duas aí. Como o colega falou que não conseguiu, eu vou fazer ali, ó. 65 menos 110 dividido por 2 dá menos 22,5. Esse aqui, ó. Menos 22,5. Agora eu vou fazer ali dentro do parênteses ali. Deixa eu escrever aqui de novo. Isso aqui deu menos 22,5. Aí o outro ali, ó, vai ficar, ó, esse menos com menos aqui, ó, vai ficar mais, né? Então eu vou ter, ó, 110 mais 65. Aí eu divido por 2. Aí eu elevo ao quadrado. Aí eu somo com 45 ao quadrado. Aí eu vou e tiro raiz dessa resposta. Aqui no meu deu 98,39. Eu vou fazer o positivo primeiro. 98,39. Então, 98,39 menos 22,5, 75,89. Esse valor aqui deu certo no meu. Agora eu vou fazer de novo. Agora, em vez de mais, vamos fazer para menos. Então, vamos lá. 65 mais 110 igual. Aí divido por 2 igual. Elevo ao quadrado igual. Aí eu vou somar, abro parênteses e faço aquele 45 ao quadrado ali entre parênteses. Aí tiro a raiz da resposta. 98,39 mesmo. Aí eu vou multiplicar por menos 1, só para ele ficar negativo aqui na calculadora, para ficar menos 98. E vou subtrair menos 22,5. Dá menos 120,89. O meu deu certo, esses valores aqui. Foi esses valores que você não conseguiu achar? Foi isso aí, professor. Ó, tem que começar a resolver de dentro desse parênteses aqui, ó. Resolve esse parênteses inteiro. Aí você leva ao quadrado. Aí a resposta que você achar aqui, você soma e aí você põe esse aqui, ó, dentro do parênteses também. Aí você vai resolver tudo que está dentro da raiz primeiro. Aí no final só que você tira a raiz. Se você tentar fazer tudo de uma vez, tem que ter bastante atenção, porque você vai ter uma cacetada de parênteses. Bem. Aí esse exercício aqui, ó, que está resolvido, na hora que jogou esses números aqui no critério, como eles têm sinais diferentes, aí jogou aqui, esse aqui deu 0,85, ó, menor do que 1. Então, menor que 1, a gente sabe que não falha. Então, tem esses 3 exercícios aqui, ó, para vocês fazerem quando vocês forem estudar. Tá tudo resolvidinho, vocês fazem depois para estudar, tá resolvido, vou deixar esse aqui para vocês fazerem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer nossa revisão. Vocês querem, pessoal, uns minutinhos para vocês descansar e tomar uma água, ou vamos já... Por mim, pode ir direto. Pode ir direto, professor, por favor. Então tá. Então vamos ver aqui o que a gente estudou nessa unidade 3 e 4, né? Então vamos aqui, 3.1. 3.1 a gente está estudando critérios de estabilidade elástica. Então a gente está, essa unidade 3, a gente ficou ela inteira estudando a flambagem. Então a gente definiu flambagem como deflexão lateral que elementos compridos e esbeltos, que são geralmente colunas e barras, normalmente ocorrem essas deflexões laterais quando a gente faz cargas axiais. Qual que é o principal objetivo desse conteúdo aqui? A gente descobrir qual é a máxima carga aqui, ó, P, que eu posso fazer para que não ocorra essa deflexão aqui. Esse é o principal objetivo de todo esse conteúdo. E aí, qual que é a dificuldade? Como a gente pode ter diversos tipos de deflexão, porque a gente tem diversos tipos de apoios. Eu posso ter apoios que são de primeiro gênero, de segundo gênero, de terceiro gênero, e cada tipo de apoio gera um tipo de flambagem diferente. Então, se é engastado, se é articulado, então, dependendo do tipo ali que a gente chama de vínculo, eu vou ter uma fórmula diferente. Então, por isso que a gente acabou tendo que analisar
algumas equações no decorrer para cada tipo. Então, como a gente vai falar de deformação, estava no slide aqui esse diagrama, que a gente toda hora fala, né? Inclusive foi a parcial de vocês, explicar ele. E aí, o que aconteceu na hora de deduzir as equações? A gente precisava apoiar essa dedução matemática em alguns modelos. Então, todas as deduções são baseadas na lei de Hooke. Por isso que ele chama aqui, ó, ele coloca na dedução essa constante K aqui, seria uma constante similar àquela constante da mola lá da lei de Hooke para forças, né, e elasticidade. Então, a gente, utilizando esse conceito, a gente deduziu algumas equações. Então, para esse primeiro modelo aqui, ó, em que a gente considera que tem uma elasticidade central aqui, e para esses tipos de apoio, a gente chegou nessa relação matemática aqui, ó, que fala que a maior carga que eu posso fazer, que é a carga crítica, vai ser 4 vezes essa constante K, que vai ser uma constante que vai falar para a gente a resistência que esse pilar vai ter contra a flambagem, e dividido pelo comprimento. Isso aqui já é uma primeira coisa que é bem importante nas discussões. A carga ela é inversamente proporcional ao comprimento do pilar, ou seja, quanto maior o comprimento do pilar, menos carga ele aguenta para não ter flambagem. Então, a gente joga aqui nesse número. Se esse valor aqui do 4K sobre L de maior, vai ser equilíbrio instável, ou seja, vai estar sujeito à flambagem. Se esse valor aqui der menor que a carga crítica, então significa que ele aguenta. Por isso que a gente resolve para igual, porque a gente vai ter o tal do equilíbrio neutro, que seria a transição aí de um para o outro. Então, a gente deduziu essa equação, que é para esse tipo aqui de vínculo, que eu só tenho uma flambagem aqui bonitinha no meio. Depois a gente fez uma dessa daqui, ó, que é para a parte de cima livre. Então, a gente chegou nessa equação aqui, ó, para quando o corpo só está preso embaixo e em cima é livre. Depois a gente fez mais para frente aqui tem exercícios resolvidos. Teve uma dedução aqui, ó, que considera elasticidade nos 3 pontos. Então, a gente deduziu para esse tipo aqui, seria essa relação aqui, ó, 6 vezes K sobre L. Esses 3 métodos são interessantes e tal, mas assim, eu nem vou, a gente nem vai calcular tanto a carga crítica na prova, porque na prática, essa constante K aqui, ó, ela é uma constante difícil de definir. Então, a gente vai resolver essa carga crítica utilizando parâmetros que sejam relativos ao formato desse pilar e ao material de que ele é feito. Quando que a gente fez isso? Na aula 3.2. Vou sair aqui, ó. Na aula 3.2, a gente inseriu aquele conceito de comprimento efetivo e isso relativo aos tipos de vínculo, que eu até mostrei vídeos para vocês desses tipos de vínculo, de como que ocorriam as flambagens. Teve uma aula que a gente assistiu o vídeo que mostrava, né, esses tipos para diversos tipos de vínculos, qual que eram os comprimentos efetivos. Então, no começo da aula eu sempre faço a revisão da aula passada, por isso que tem aqui no começo dessa 3.2 esses valores aqui, né, só coloquei para a gente relembrar. E aí, aqui a gente chega aqui, ó, nessa equação aqui, ó, que ela é melhor para a gente definir aquela constante. Por quê? O que essa equação leva em consideração? A gente vai fazer prova utilizando essa fórmula aqui, tá? Ela leva em consideração ó, o comprimento de novo, só que agora eu tenho 2 fatores aqui, ó, novos. Esse E é o módulo de elasticidade que a gente aprende na lei de Hooke. Módulo de elasticidade é a resistência que o corpo tem contra a deformação. A gente aprende ele na lei de Hooke. Esse I é o momento de inércia. Momento de inércia é a resistência do corpo à flexão. Então, a gente tem 3 valores aí na resistência dos materiais que fala da resistência do corpo contra um tipo de esforço. O módulo de elasticidade é contra tensão e é contra a deformação, devido a tensões normais ou de cisalhamento, por exemplo. Então, módulo de elasticidade. O momento de inércia é a resistência contra a flexão. E aí tem o momento polar de inércia, que a gente utiliza a letra J, que a gente até usou ele hoje, que é contra a resistência contra a torção.
Cada um desses aí tem uma fórmula que calcula para cada tipo de corpo. Tem tabelas e mais tabelas com esses momentos de inércia aí. Na RESMAT 1, por exemplo, esse momento de inércia aqui, ó, foi calculado bastante lá. Eu acho que no nosso primeiro bimestre também, a gente falou um pouquinho dele. Aí, dependendo do vínculo que a gente tiver, de como que essas barras estão presas, a gente pode ter uma flexão só, ou duas, ou três. Então, dependendo da quantidade de barriguinha aí que ele formar, a gente vai pegar, ó, aqui é uma, aqui é duas e aqui é três. Então, esse N aqui, ó, é esse número de deflexões. É o número de barriguinhas aí que vai ter aí. Então, se for 3, eu jogo 3 aqui nesse N, aí fica 3 ao quadrado, por isso que a fórmula aqui tá 9. Então, se tiver um exercício desse, só conta aí as barriguinhas, joga aqui e faz. Então, aqui tem exercício, esse exercício aqui que a gente fez em sala, ó, tem uma para cada tipo. Tem várias aqui, resolvidinhas. Só vocês reassistirem também o vídeo dessa aula, que vocês vão ver a gente resolvendo passo a passo. Agora, o momento de inércia, pessoal, a gente calcula ele para dois eixos. Para o eixo Y e para o eixo X. Para cada eixo, para cada tipo de imagem que a gente fizer, a gente precisa calcular de um jeito. Aí que é o problema, porque assim, ó, a gente vai calcular o momento de inércia para o eixo que é mais provável ocorrer a flambagem. Como assim, professor? Imagina que esse corpo é compridão, assim, ó, é bem compridinho. O que é mais provável? Ele deformar assim, ó, ele ter flambagem assim, para o lado, ou ele deformar assim, ó, por exemplo, para baixo. Ele, tipo, vai ter a barriguinha dele estufada para cima ou para baixo. Então, devido ao momento de inércia, é muito mais fácil, devido a uma carga, o corpo deformar assim, ó. Ele deforma para o lado, porque ele é comprido. Se você faz uma força aqui em cima e aqui embaixo, ele deforma para um lado ou para o outro. Ele não vai deformar assim, ó, flambagem, tipo, nesse sentido. Então, se o corpo tá de comprido assim, a gente vai calcular o momento de inércia considerando que a flexão ocorra aqui. Porque ele não vai deformar aqui. Ele deforma aqui, ó. Nesse comprimento que é maior. Então, quando a gente for resolver, por exemplo, aqui cada figura desse, ó, a gente vai fazer para aqui, ó. Para esse eixo, para esse eixo, para esse eixo. Nesses três aqui que são compridos, né? Esses outros dois últimos, ó, como são simétricos, tanto faz fazer para cá ou para cá. Então, tem que ficar esperto na hora de calcular esse momento de inércia. A gente calcula para o momento de inércia menor. Na dúvida, se vocês quiserem, calcula assim, e aqui nessa equação anterior, nesse momento de inércia aí, aqui, ó, joga o menor. Porque quanto maior o momento de inércia, quer dizer que o corpo é mais rígido, né? E a gente está calculando a tendência dele ter flambagem. Então, a gente calcula para o eixo que é mais fácil, né? Menos rígido de acontecer isso daí. Aí, a gente vai ter o tal do comprimento efetivo. Então, para cada tipo de vínculo, ou seja, para cada tipo de apoio que eu tiver, eu posso ter um comprimento efetivo que eu posso usar no lugar desse L aqui, ó. Aí, em vez de eu usar o N, que é essa contagem de barriguinha que eu estou falando aqui, eu posso tirar ele da fórmula e no lugar desse L, a gente usa o comprimento efetivo. Então, esse método ele é até mais comum, porque ele já associa com o tipo de vínculo. Então, o nosso livro, ele deu o exemplo de 4 tipos de vínculo, que são os mais comuns, e aí, na nossa avaliação, vai cair desses aqui. Então, a gente tem o biarticulado, então ele tem 2 apoios que permitem rotação em cima e embaixo. Eu tenho que ele é engastado embaixo e em cima é livre, então é esse aqui, engastado com borda livre. Esse aqui, ó, é engastado embaixo e articulado em cima, ó. Então aqui embaixo é engastado, aqui em cima ele articula. Ou ele pode ter engaste em cima e embaixo. Cada um desses tem um comprimento efetivo que a gente substitui na equação aqui, ó, da carga crítica. Pego esse L efetivo aqui. Então se deu 2L, então eu coloco 2L ao quadrado. Deu 0,7L, eu coloco 0,7 ao quadrado. E assim sucessivamente. E aí, de novo, aqui na frente, ó, a gente tem exercícios, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui a gente calculou para esse pilar aqui, sei lá, a gente fez
um exemplo dele para todos os comprimentos efetivos possíveis. Ó, tem 4 pontinhos aqui. E assistam o vídeo e aí vê essa resolução aqui que a gente fez bem passo a passo. Então, na equação de vocês, na prova de vocês, eu vou fazer tipo um desse, ó. Vamos pôr uma estrelinha aí que eu comentei lá no grupo. A gente pega um tipo de pilar, tipo de área aí. Ele vai ter os dados aqui já, ó, tudo calculadinho, ó, a área, os 2 momentos de inércia, um maior e um menor. A gente já sabe que a gente tem que usar o menor, né? Esse exercício aqui, o livro foi espertinho, ó, ele deu em centímetro quadrado, em centímetro a quarta. A gente tem que fazer tudo em metro, tá, pessoal? E aí eu peço para calcular só para um desses 4 aqui. Aí vocês calculam. Então aqui tem outras resoluções aí que vocês podem olhar depois. Então, para esse conteúdo de carga crítica e flambagem, eu vou pegar um tipo ali de apoio e peço para vocês calcularem ali. No 3.3, a gente continuou falando disso, só que aí a gente comentou para flambagens que fossem elásticas e plásticas. Na elástica, eu tenho a flambagem, mas quando eu tiro a carga, ele volta a ser o que era antes. Na plástica, eu faço a flambagem, mas se eu tirar a carga, ele continua flambado, ele não volta a ser o que ele era antes. Então, de novo, todo começo de aula eu faço a revisão das equações anteriores, né? E aí, o que começou aqui esse conteúdo aqui? A gente começou, se antes estava escrito em função de forças, aqui ó, força crítica, né, a carga crítica, a gente só dividiu pela área agora e aí calculou a tensão crítica. Então é a mesma lógica dos anteriores, só que o que mudou agora? Eu aumentei uma área aqui, ó. Tem alguns conceitos que foram inseridos, como esse raio de giração e tal, que é só para a gente pegar e simplificar um pouco essas equações. Então, a gente pode denominar alguns parâmetros. Por exemplo, o que é um raio de giração? É eu pegar o momento de inércia e dividir pela área. Ele é um parâmetro que vai me dar alguma informação de formato dessa peça. Então, essa equação aqui, que é a principal que a gente vai usar, você usa esse raio de giração, ele só vai atualizar para cá. A gente viu alguns gráficos para discutir essas deformações e tal. Nesse dia dessa aula, tem esses 3 links aqui, porque a gente assistiu 3 vídeos. Tá os diagramas de tensão e deformação, que quase toda aula que eu preciso falar deles, eu coloco aqui para a gente fazer uma revisãozinha, para lembrar. Então, tá aqui ele explicando o que é cada coisa. E aí tá aqui, ó. Como que a gente analisa? Por quê? Quando a gente tem deformação plástica, a gente tem essa deformação que é definitiva. E na elástica, não. O corpo volta. A deformação elástica é explicada pela lei de Hooke. Olha a lei de Hooke escrita aqui. Então, a lei de Hooke é uma reta, ela só funciona na parte do gráfico que é reta. Nessa parte aqui que é torta, aqui ó, mudou a inclinação, aqui ficou sem inclinação. Tudo isso a gente tem que usar outros métodos, outras equações. Então, aqui, essa figura, ela traz 4 exemplos de comportamentos plásticos que os materiais podem ter. Então, eu tenho esse A, que ele é uma reta, depois ele curva. Esse aqui é curva desde o começo. Esse é reto, depois é outra reta. E esse é reto e depois, num aumento com a tensão constante aqui, ó, eu consigo deformar até romper. Então, ele deu esses exemplos. Então, dependendo da situação, dá para consultar esses gráficos aqui para tentar interpretar sobre isso. Então, como a gente ia falar de deformação e tal, esse primeiro exercício é um exercício básico assim, de lei de Hooke, que a gente tem as tensões, as deformações e quer calcular. Então, esse exercício aqui, ó, a gente fez bem passo a passo ele na aula. O que foi diferente dele? Ele deu o conceito da gente ter uma deformação elástica, uma deformação total, quer dizer, que ele chamou de E. Depois, uma deformação que é elástica, que seria essa daqui. E aí, quem seria a deformação plástica? É a deformação total menos a deformação plástica. Então, esse conceito aqui que seria o novo. Então, seria mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Imagina que a gente tem uma peça. E aí, ela tem um tamanho aqui de 10. E aí, foi aplicada uma carga
E no final, depois que eu apliquei essa carga, ele ficou com um tamanho de, sei lá, 7. Então, eu estou aplicando a carga aqui. Depois que eu tirei essa carga e ela ficou livre, ele não voltou a ter 10. Ele ficou com 8. Então, o que a gente sabe? Esse 1 aqui que ele aumentou foi uma deformação elástica. Esse 2 aqui que ele perdeu seria uma deformação plástica. Ou seja, ele perdeu 2 aqui de comprimento, que não volta mais, e de elástico ficou só 1, que é o tanto que ele conseguiria absorver e voltar até o tamanho. Então, nesse exercício, ele usou essa regrinha. Ele deu a deformação total, a gente calculou pela lei de Hooke a deformação plástica. Esse sinalzinho gama aqui, ó, ele significa a tensão de escoamento. O escoamento, se a gente voltar aqui nesse gráfico, ó, escoamento, ele é o limite do elástico. Então, se eu calculo a tensão aqui nesse ponto, é o limite que eu tenho elasticidade. Por isso que ele usou a tensão ali, ó, do elástico. E aí, pela lei de Hooke, ele calculou a deformação plástica. Então, quando subtraiu a total pela elástica, ele achou aqui a deformação plástica. Então, o livro vai dar alguns exercícios e tal para a gente calcular. Essa parte de índice de esbeltez é um índice também que tem a ver com essas relações. Esse aqui eu acho que eu nem vou cobrar para vocês na prova, vou focar ali nessa parte aqui, ó, desses aqui. O que esse aqui faz? Nesses métodos? Ele tenta fazer a gente usar uma equação para calcular essa deformação plástica que está aqui, ó. Então, qual que é a lógica desses exercícios? A gente calcula a deformação elástica por lei de Hooke, nesse primeiro ponto que é uma reta, e depois, para o segundo ponto, a gente utiliza alguma fórmula, alguma equação para tentar calcular isso daí. Qual que é meio que a lógica desses métodos que eles utilizam? Eles supõem assim, ó, eles modelam, né, esse comportamento assim, a tensão, né, que é a deformação. Ele fala assim, ó, ele representa como se fosse assim, ó, eu tenho uma reta mais inclinada aqui, que é para o elástico, né, esse aqui é elástico. E aí no plástico, que é uma equação ali de uma função esquisita, ele supõe que o material ele perde um pouquinho dessa inclinação dessa reta. Então, esse aqui a gente tem, sei lá, um ângulo θ, um θ1. Aqui a gente teria um θ2. E aí, o θ1, ele é maior que o θ2. Então, ele modela esse comportamento plástico aqui como se fosse um material que tivesse o comportamento de lei de Hooke, só que com uma resistência menor. Resumindo, enquanto está na parte elástica, tem resistência maior à deformação. Quando entra na parte plástica, é como se o material perdesse um pouco da resistência dele. Então, a gente aproxima essa outra reta aqui para uma resistência menor. Por isso que a inclinação aqui é menor. Quanto maior essa inclinação aqui, ó, desse gráfico, significa que o material é mais rígido. Então, o material fica como se fosse assim, mais mole, mais fraquinho nessa face que é plástica, que seria essa aqui de cima. E aqui embaixo é a elástica. E aí, como que eu meço uma inclinação de uma reta? Aqui no método, ele usa a tangente, por isso que ele usa essa equação aqui, ó. Aqui está escrito como derivada. Mas, como isso aqui é um triângulo, né? Esse aqui, ó, eu posso, como é uma reta tangente no ponto aqui, ó, é um triângulo, eu simplesmente pego aqui um delta sigma e divido por esse outro cateto aqui, que é um delta deformação, né? Um delta F. Então, se eu troco esse D aqui por delta, aqui, ó, eu consigo calcular o módulo de elasticidade dessa parte aqui que é plástica. Então, a gente calcula a parte elástica, calcula a parte plástica, e se eu somar as duas deformações aqui, eu tenho a deformação total. Então, essa aqui é a lógica desse daqui. Então, aqui tem isso aqui que eu acabei de falar, ó, tem tudo aqui. Esse é o primeiro método. Simplesmente pego esses deltas aí e calculo. O segundo, ele fala assim, ó, para eu calcular esse E aí da parte plástica e jogar depois numa outra fórmula para eu ter esse outro módulo de elasticidade. Então, eu tenho esse E aqui, ó, sozinho, que é o módulo de elasticidade da parte elástica. Eu tenho esse ET, que eu calculo por aquela equação de derivada que eu vou voltar aqui atrás, ó,
por essa daqui, que eu posso simplesmente usar delta sigma sobre delta E, calculo esse ET, e aí esse método ele meio que vai tirar uma média desses dois, que ele chamou de E reduzido. Aí joga o ET nessa equação aqui e calcula esse E reduzido. Então esse E reduzido ele vai ser tipo um E intermediário entre esse ET e entre esse E. Então esse aqui é um outro método que aí ele leva em consideração mais isso daqui. Então a gente aprendeu esses dois métodos aí na aula. E aí tem exercício resolvido, ó. Esse primeiro utiliza aquele lá da deformação total, pela elástica, para pegar a plástica. Então, tem esse exercício resolvido. Tem esse daqui, vamos ver. Esse aqui, ó, ele dá as tensões aqui, ó, pelo gráfico. Como esse aqui tem índice de esbeltez aqui, ó. Esse aqui eu não vou considerar esses índices de esbeltez. Vou deixar esses aqui, ó. Esse aqui é legal para a gente fazer, ó. Porque esse aqui usa todos os conteúdos que a gente aprendeu, ó. Ele tem o tipo de vínculo, para eu calcular o L efetivo, e ele deu o gráfico aqui, ó, da tensão e deformação com as duas inclinações, ó. A inclinação da fase elástica e a inclinação da fase plástica. E esse aqui também está resolvidinho. Então, a gente pode calcular aqui, ó, calcular as tensões críticas, e depois pode calcular aqui na frente, ó, por aquele método do E reduzido para descobrir quanto que vai. Esse aqui ainda ele é mais complicado um pouco, porque ele ainda pediu uma razão entre as tensões e tal, mas na prova de vocês, como eu tenho que fazer 8 questões, eu vou fazer meio que separadinho. Eu vou colocar uma, só calcula desse, separado, é uma questão. E a outra que só interpreta esse aqui, outro método também. Então esse eu vou preparar um que tenha um grafiquinho desse aqui, ó. Como que eu pegaria aqui, ó, aquele delta que a gente falou, ó. Aqui eu tenho um delta sigma. Aqui eu tenho um delta E. Então, o módulo de elasticidade dessa segunda parte aqui, ó, vou fazer aqui na frente, seria o quê, ó? Em cima, o que é o delta sigma? Ó? 500 menos 200, que é esse tamanho aqui. Pegaria aqui, ó, 500 menos 200. E esse delta E que está aqui embaixo, ó, esse 0,35 menos 0,01. E aí aqui eu teria um módulo de elasticidade. Vai dar um valor aqui, x. Então eu posso fazer lei de Hooke. Descobrir tensões, deformações, calcular SE. Dá para fazer várias coisas aí com esse módulo de elasticidade. E esse aqui de baixo também, ó, a mesma coisa, ó. Posso pegar esse 200 com esse 0,1 e calcular o E dessa parte aqui, ó, o E elástico. Um E elástico e aqui um E plástico, por exemplo. Tudo analisando o gráfico. Então, a nossa unidade 3 foi toda focada para essa parte de flambagem. Aí o nosso 4.1, nossa unidade 4, a gente foi aprender um outro critério de resistência dos materiais, que era a gente relacionar a questão da energia nessas deformações aí que a gente está analisando. Então, se a gente tem... a gente já viu deformações, a gente já viu torções, e aí o outro jeito de fazer seria analisar a parte energética. Por que a gente analisa a parte energética? Quando a gente comprime um corpo, ou torce um corpo, ou traciona um corpo, a gente está ou afastando ou aproximando as moléculas daquele corpo. Então, se a gente está fazendo uma força para arrastar, para comprimir ou para tracionar, a gente está fornecendo energia para esse corpo. Então, a gente pode resolver essas questões aí de resistência focado na energia que está sendo aprisionada no corpo quando eu comprimo ele, ou quando eu traciono ele, ou quando eu torço ele. Então, essa aula ela foi toda focada nessa energia de deformação. E aí a gente fez diversas deduções. Então, a gente deduziu, por exemplo, aqui, ó, quanto que seria a energia, né, que é a energia de deformação, que é esse UE aqui, ó, a gente vai calcular esse UE para vários, para se eu fizer um trabalho no corpo. O P, que é a força, esse delta é a deformação, dividido por 2. E aí eu sei a energia de deformação que está nesse corpo.
Se eu fizer para um corpo que está sendo torcido, eu também consigo calcular a energia de deformação. Eu só preciso do torque que foi feito e do ângulo de torção. Qual foi o ângulo que o corpo torceu? Só preciso disso. E aí a gente fez também essa energia de deformação para torções e deformações. Depois a gente calculou uma que era só para tensões normais. Ah, estou tendo uma tensão normal, quanto que dá a energia? Então, chega nessa equação aqui, ó. Agora, essa equação resolvida para cargas axiais, que normalmente é o que a gente está usando, quando a gente tem, por exemplo, aqui uma peça, e a força está agindo certinho aqui no eixo, ó, passa aqui no comprimento. Então, resolvendo essa integral, a gente chega nessa equaçãozinha. Então, se na prova cair, calcule a energia de deformação para um corpo que está sofrendo uma carga axial, você vai vir no meu slide, ou você vai vir no livro e vai olhar qual que é a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. O que eu preciso saber para calcular a energia de deformação devido a uma carga axial? Ó, preciso saber esse P é a força que está aplicada na peça, esse L é o comprimento da peça, o E é o módulo de elasticidade da peça e o A é a área. Só preciso disso, tá tudo escritinho aqui nos slides, quem que é cada letrinha. Ah, mas e se for por tensão de flexão? Então, se o corpo estiver sofrendo flexão, aí é outra energia. Então, foi deduzida aqui, ó, essa fórmula para a gente calcular a energia por flexão. Como quem causa flexão é o momento fletor, aparece o M aqui, ó, do momento fletor. Aparece esse I aqui, ó, que é o momento de inércia. O momento de inércia é a resistência contra a flexão causada por esse momento fletor aqui. Ó. E o módulo de elasticidade tá aqui de novo. Aí tem que resolver essa integralzinha para cada tipo de material. Aqui, ó, a gente fez essa revisão aqui, ó, de momento de inércia polar, porque depois aqui tem a energia da torção, que está aqui na frente. Ó. Aqui, ó. Isso. Quando a gente faz só a tensão de cisalhamento, o corpo torce. Por isso que aqui, ó, a energia de cisalhamento que causa torção depende de quem? De torque, desse L que é o comprimento, esse G é o módulo de elasticidade para cisalhamento e esse J é o momento polar de inércia. Se a gente olhar essa equação aqui, ó, reparem essa daqui, ó, torque, comprimento, módulo de elasticidade, momento de inércia polar. Porque essa é de torção. Se for de compressão, se a gente voltar aqui atrás, ó, é a mesma coisa, ó, só que em vez de torque eu tenho força, em vez de o G, que é o módulo de elasticidade para cisalhamento, eu tenho o E, que é o módulo de elasticidade para compressão ou tração. E aqui a área, e lá eu tinha o momento polar de inércia. Então, as equações são similares, o que muda? Se está causando torção, essa daqui, se está comprimindo ou tracionando, aquelas lá anteriores. E aí aqui tem um probleminha que foi resolvido em sala, ó. Um eixo aqui que está sendo torcido, a gente resolveu em sala. Esse aqui está sendo tracionado para duas seções, fizemos em sala também. Resolvemos esse daqui, ó, que tem uma carga distribuída. Todos esses a gente fez em sala. Aqui no final, tem essa parte que é para corpos que estão caindo e em movimento. Esse daqui, pessoal, para não ficar muita coisa, esse daqui, ó, vou tirar do oficial de vocês, que é o finalzinho desse capítulo de energia. Essa parte aqui ela é bem complicada, a gente não trabalhou demais com ela, ó, então todo esse material aqui, ó, não vai cair na oficial de vocês. Então, dessa parte de energia, a gente só vai usar aqui, ó, tensão de cisalhamento para torção, que a gente definiu uma equação aqui. E se for voltando aqui, para essa carga axial, que a gente já resolveu a equação aqui. Então, desse método de energia, ou vai ser carga axial, que é essa equaçãozinha, ou vai ser para tensão de cisalhamento que causa torção, que é essa outra aqui. Certo? Então, estudem para esse capítulo, estudem só para esses aqui.
Todo o restante desse capítulo, pessoal, é a dedução das equações, mostrando de onde que sai. Se vocês quiserem reassistir, tem tudo gravado aí dessas aulas. Então, esse 4.1 foram esses métodos de energia, que é mais uma maneira que a gente pode analisar aí as resistências dos materiais. E aí, por último, ficou o 4.2 e o 4.3, que são praticamente iguais, né? Na nossa aula passada, a gente fez o 4.2, que era para materiais dúcteis. Então, nessa aula de 4.2, a gente definiu o que era dúctil. Aí a gente ficou quase metade da aula relembrando o círculo de Mohr, então eu relembrei essas equações. Por isso que na aula de hoje eu já fui mais direitinho. Então, eu mostrei o círculo, mostrei a convenção de sinais. Quem tem dificuldade com o círculo de Mohr, lá no meu canal tem um monte de resolução desses exercícios para vocês olharem lá. E aí, aqui a gente tem aqueles critérios lá de ductilidade. Isso aqui é tudo da aula passada. Ó. Professor, olha, o último slide que o senhor passou, ele tá lá no AVA? Tá, do 4.2. Esse de hoje que eu não postei ainda. Ah, até sim, o esse 4.2, então. Da aula de hoje eu não postei ainda, porque eu sempre espero acabar a aula para eu postar, porque às vezes acaba achando algum errinho, alguma coisa assim, aí eu posto a última versão que vai estar mais certinho. Tá bom, então. E aí, da mesma maneira da aula de hoje, para o material dúctil tem conceitos parecidos. Ó. A gente tem esse aqui, que para tensão normal, se a tensão normal for maior que a de ruptura, falha. Se for menor, não falha. Que é a mesma coisa que a gente falou na de hoje. Aí depois a gente falou das tensões de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, de novo, a gente tem a tensão de ruptura, e aí a gente tem dois tipos de análise. Se for sinais iguais, é igual a que a gente viu hoje. Maior que a de ruptura, aguenta. Se for sinais opostos, esse método aqui, ó, que é o método de teoria de Tresca, ele fala que se for sinal oposto, a gente subtrai as tensões principais. Esse tensão 1 e esse tensão 2 é calculado lá pelo círculo de Mohr. E aí, se for pelo método de energia, que a gente até acabou de falar, né, dos métodos de energia, a resistência a gente usa essa equação aqui. A gente calcula isso e se nessa conta der maior que a tensão de ruptura aqui, ó, que é a tensão de escoamento, na verdade, né, não é de ruptura, aqui é de escoamento, se for maior que a tensão de escoamento, não está seguro, se for menor, está seguro. Por que aqui a gente usa tensão de escoamento e lá no frágil a gente usa tensão de ruptura? Porque o frágil não tem escoamento. O frágil chegou na parte plástica, ele rompe. Aqui no dúctil, não. Ele chega quando ele chegou no escoamento, acaba a fase elástica, aí ele ainda vai deformar mais um monte da fase plástica. Por isso que a gente calcula só para a parte de escoamento. Porque quando chega na parte plástica, a gente já considera que o material está inutilizado. A gente não pode usar ele. E aí tem exercício resolvido, ó, utilizando a equação que a gente usou hoje, ó, das tensões principais, e depois joga na equação da teoria de energia. Então esse exercício aqui, ó, bem facinho para cair na prova de vocês. Ó. Só calcula as tensões principais, joga na equação de energia aqui, por exemplo, ó, e vê se aguenta. E aí depois aqui tem vários exercícios resolvidos. Ó. Tem esse aqui... nesse aqui só coloquei um. Tem esse exercício aqui que está resolvido, que vocês podem resolver depois aí. Lá no livro tem mais. Se vocês refizerem lá, olhar o AVA de vocês lá, talvez lá também tem mais exercícios. Se procurar na internet, vocês encontram exercícios resolvidos também.